Bom dia a todos! Estamos juntos mais uma vez neste domingo para que possamos juntos começar o nosso dia acalentado, abraçado, acarinhado por um plano espiritual muito especial que nos ajuda, que nos acolhe e que pela qual está sempre presente em nossa existência. Nós estamos aqui hoje pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta de cura e de conscientização e de oportunidades para que possamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. A nossa casa, como sempre, ela é aberta para tratamentos específicos de doença, seja ela espiritual, mental ou física. Aqui já consta o nosso endereço e também os nossos telefones. E aqui no nosso canal pelo YouTube também temos bastante palestras, instruções que vão fazer com que você possa compreender, assimilar melhor um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. Eu sou a Ana Cristina e, como sempre, venho lhe convidar para que possamos mais uma vez nesta manhã realizarmos o nosso Evangelho no Lar. E vamos assim, nessa luz infinita do nosso Criador, respirar bem profundamente e respirar assim, já sentindo toda uma energia que vai envolvendo todo o nosso ambiente. Pois amigos espirituais, os nossos mentores, as fraternidades que cuidam do Evangelho já se aproximam, pois eles já trazem para nós toda aquela sustentação que precisamos, pela qual eles já vão observando cada cantinho da nossa casa e já vai assim retirando tudo aquilo que possa ser projeções, formas de pensamento, insinuações, a desarmonia, a doença, seja ela de encarnado ou de desencarnado. E Mãe Maria, com o seu manto de luz, já vai jogando as suas águas crísticas, que vai lavando e retirando tudo isso e transmutando todas essas energias no amor incondicional para conosco. E assim, nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Sendo assim, vamos hoje falar, através do livro dos Espíritos, sobre leis morais, que está no livro 3º, sobre a 5ª lei, que é a lei de conservação. A conservação é uma lei da natureza e diz respeito à sobrevivência e à perpetuação das espécies. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinando em outros. O instinto de conservação existe nos animais e na espécie humana, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem isso, e nem se percebem desse instinto natural que vem da providência divina. Portanto, podemos entender assim que a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. É o que já fala logo no comecinho, na pergunta 718 e 719. É de natureza que o homem deva cuidar-se, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual.
Para haver progresso espiritual, não é necessário abdicar das necessidades humanas. Ao contrário, as necessidades humanas devem coexistir em equilíbrio com os investimentos espirituais. A vida, através da lei de conservação, estabeleceu necessidades biológicas que são parte do programa evolutivo de cada um. E estas são importantes assim como os cuidados de ordem espiritual. Já se sabe o quanto a saúde física interfere nas condições emocionais e espirituais do indivíduo. É comum ouvirmos dizer que a alma interfere no corpo, porém, da mesma forma, o corpo interfere nas condições da alma. Podemos dizer assim que o ser humano vive da perda. Enquanto não perdemos, não sabemos o que temos. Por isso, o sofrimento se faz necessário muitas vezes para que dela nasça a sabedoria adormecida dentro de nós. O limiar entre estar bem e estar mal é muito tênue. Na maior parte das vezes, não valorizamos a saúde. Quando se é jovem, muito menos ainda. A onipotência da saúde eterna é então o que predomina. Com o tempo, vamos descobrindo nossos limites e nossa finitude física, e dependendo de quais forem os cuidados com a saúde, vai-se chegar melhor ou pior nas faixas de idade em que surgem os desgastes da máquina física. No capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 2º, Cuidar do Corpo e do Espírito, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte afirmação: esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessárias, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Temos em nosso mundo atual exemplos evidentes desse equívoco através da supervalorização do corpo e do belo. A estética vale mais do que a ética, e o culto do corpo é da forma em que, se você não é bonito e vencedor, está fora. Mostra-se um falso ideal de que o perfeito vem através do físico. Se você parecer, será o suficiente. Pessoas com importantes falhas narcisísticas, ou seja, com problemas relacionados com sua autoimagem e autoestima, acabam sendo alvo fácil da propaganda consumista do mundo moderno, submetendo-se a intermináveis cirurgias plásticas, dietas absurdas, sessões exageradas de musculação, cursos de como ser um campeão e assim vai. A doutrina espírita não é contrária aos cuidados de ordem estética, até porque eles podem estar a serviço da autoestima da pessoa, o que é fundamental para que ela se relacione melhor consigo mesmo e com as outras pessoas. No entanto, adverte: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. O Espiritismo é uma doutrina que nos educa para a vida depois da morte, mas também nos ensina a viver a vida antes da morte. E desta mesma forma que o importante é fazermos investimentos significativos para a nossa vida espiritual, nos que toca aprendermos a abdicar de certos interesses transitórios da vida terrena,
também é de igual importância saber cuidar de todas as questões necessárias para vivermos bem aqui. É útil notar que não existe entre as leis morais uma lei da dor. Dor é instrumento transitório para o despertar da consciência adormecida. Muitas pessoas confundem o crescimento espiritual com sacrifícios penosos ou mesmo sofrimentos voluntários que, muitas das vezes, se dão mais porque a própria pessoa não procura recursos. A doutrina espírita oferece outra possibilidade de visão. A dor e o sofrimento são necessários para o progresso do espírito na busca da perfeição, assim como todos os acontecimentos felizes da existência humana. Voltando ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28, o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma não pode compreender essas coisas, mas o espírita que sabe que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Dentro da perspectiva atual da nossa sociedade humana, a grande verdade é que nem o médico, nem o indivíduo comum tem um preparo para lidar com a morte. Na medicina, aprendemos a diagnosticar e a curar doenças. Diante da inevitabilidade da morte, a onipotência médica desaba, e o que resta é o sentimento de fracasso. Não é por outro motivo que muitas vezes o médico não permanece ao lado de seu paciente terminal, deixando-os aos cuidados dos enfermagem, que invariavelmente é quem permanece com o doente nos derradeiros momentos. E o que a doutrina espírita diz sobre isso? Em O Livro dos Espíritos, na questão lá na frente, 953, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de algum instante os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento. E Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, ainda amplia ainda mais esta questão, trazendo a ideia de que através de uma doença, havendo um processo de cura. Há doenças que são formas de tratamento, assim como há tratamentos que são forma de doença. Na pergunta 239 do livro O Consolador, Emmanuel, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima a despertar da alma para os seus grandes deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. O desconhecimento das leis da vida nos torna menos humanos.
A dimensão espiritual é novidade necessária para a humanidade que deseja melhorar-se. Muitos conflitos emocionais nascem da falta de equilíbrio entre as dimensões matéria e espírito. O ser humano deveria cuidar do espírito, ter uma atividade vinculada à espiritualidade, abastecer-se através da prece, da meditação e do estudo da doutrina espírita. Cuidar da matéria, ter uma postura no mundo, buscar o crescimento onde estiver, na profissão, na família, melhorar sua qualidade de vida e dos outros que cercam. Voltar-se a olhar para os céus, desenvolver asas para nutrir-se de valores essenciais a fim de atender sua vocação de espírito imortal. Ter os pés firmes no chão, não perder o passo de sua condição humana, que em nada nos diminui, e sim nos engrandece. Voltar-se para a alma, desenvolver a sensibilidade principalmente através da arte. Atender ao corpo, de preferência através de algum esporte que fará bem para a saúde física e a cabeça. Não existe uma fórmula perfeita de equilíbrio, pois que o processo de crescimento e de construção de saúde mental é individual. Cada um deve observar a si próprio e ver que lhe serve e convém. Entretanto, vale a orientação do Evangelho. Amai, pois vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. E assim, meus irmãos, eu acredito que todos nós tenhamos entendido um pouquinho sobre a lei da conservação. E assim, vamos todos juntos nesse instante abrir os nossos corações, a nossa mente, e vamos nos envolvendo e querendo e pedindo envolvimento desse plano maior para com todos os nossos irmãos, para que possam ter a conscientização desta lei tão grandiosa que faz parte da nossa evolução. Que haja, Senhor, o entendimento correto desses irmãos um pouquinho menos esclarecidos. Cuidar de todo o nosso planeta, de tantos irmãos em aflições, em países que estão vivendo assim em guerras, calor, frio, chuva, assim como no nosso país. Abençoe aos dirigentes dele para que haja um entendimento, para que nós, do nosso povo brasileiro, possa vivenciar sempre o melhor, pois somos um povo calmo, um povo de coração bom. Então, que Deus abençoe a todos da nossa família, ao nosso trabalho, a todos os nossos vizinhos, nossos amigos, e por que não, se tivermos algum inimigo, abençoe ele também, pois ele é um irmão meu, um filho do Senhor. Abençoe sempre, Senhor, a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros e sempre, mas sempre mesmo ao Dr. Antônio, para que ele possa, aonde quer que esteja, sendo assim abençoado e cada vez mais evoluindo, pois sabemos que através da sua evolução, sabemos que por ele ser um amigo fiel, por ser um amigo leal, ele sempre vai trazer para nós instruções e dando para nós sempre ensinamentos muito valiosos. E assim, abençoe também a água, para que ela possa ser abençoada com gotinhas que possam trazer o bem-estar para cada um de nós. E assim, mais uma vez, meus irmãos, eu espero encontrar todos vocês no próximo domingo para o nosso próximo Evangelho. Fiquem na paz, uma ótima semana a todos, que assim seja, graças a Deus.